anotando aqui, só para ter a certeza do nome, né? Olha, mas eu vou aproveitar que a gente está conversando aqui sobre isso já, Edivan Martins. Vamos apresentá-lo, sim, né? Isso. Trazer aqui a apresentação merecida do ex-ministro do Desenvolvimento Regional do governo do Bolsonaro, Rogério Simonetti Marinho, foi eleito para o seu mandato de senador da República pelo Rio Grande do Norte, pelo PL, natural aqui de Natal, 58 anos de idade, economista, iniciou aí a sua carreira política nos movimentos estudantis, logo se elegeu vereador de Natal e em seguida deputado federal no estado, foi secretário de Desenvolvimento e em 2018 ocupou o cargo de secretário especial da Previdência Social e trabalhou também no governo de Bolsonaro, né, sendo responsável aí pela articulação com o Congresso Nacional, que resultou na aprovação na reforma da Previdência e também foi responsável pela criação da carteira Verde e Amarela. Verde e Amarela. Seus suplentes são o engenheiro Flávio Azevedo, do PL, e Igor Targino, do Solidariedade. E Edivan, só para a gente trazer aqui a informação da votação em si, né, o Rogério Marinho foi eleito para o Senado pelo estado do Rio Grande do Norte com 41,85% dos votos válidos. E a gente tem o prazer aqui de receber na manhã de hoje Rogério Marinho, eleito. E Edivan, acho que a gente tem muito o que conversar agora para a gente falar das propostas, mais ainda das propostas para o nosso estado, né? E é claro, sem dúvida nenhuma, para o Brasil como um todo, né? Com certeza, né? Já um bom dia para o nosso senador Rogério Marinho, já está aqui no nosso estúdio. A gente começa a nossa entrevista com ele aqui agora, juntamente com Alex Medeiros. Senador, foi uma das disputas mais ferrenhas, com certeza, que o senhor enfrentou, disputou aqui no Rio Grande do Norte, né? Uma disputa ali, pelo menos as pesquisas, que é uma bússola, né, mais ou menos, para as campanhas eleitorais. Um norte, né? Mas o seu trabalho como ministro do Desenvolvimento Regional deixou uma marca em quase todos os municípios. Eu perguntaria, numa disputa tão ferrenha, o que é que o senhor destaca para essa vitória, que foi uma vitória que muito longe do que as pesquisas indicaram? Bom, bom dia a todos aqui da rádio Jovem Pan News. Agradecer aqui a Andressa, a nossa italiana, a Edivan Martins, a Alex, os nossos ouvintes, né? E hoje tudo fica como se fosse uma televisão, né? Então aqueles estão também nos assistindo pelo web aí, pela internet. Eu acho, Edivan, que o momento agora é gratidão, né? Essa palavra, ela é muito forte porque exprime uma série de sentimentos, né? Gratidão pelo reconhecimento, pela reciprocidade, pela lealdade do povo do Rio Grande do Norte e de centenas de lideranças políticas que foram respeitadas no processo eleitoral, né? Nós fizemos uma campanha limpa, propositiva, uma campanha de prestação de contas do que tivemos a oportunidade de empreender como deputado, como ministro, como personalidade pública, e a nossa voz, a nossa mensagem ecoou, né? Foi ouvida e as urnas falaram, né? Eu acredito de verdade que há uma enorme responsabilidade que hoje eu carrego, né? De representar o estado do Rio Grande do Norte na Câmara Alta, no Senado Federal, e eu acredito que essa responsabilidade ela precisa naturalmente ser compartilhada, né? Então, ao lado da gratidão, nós vamos tentar fazer uma ação, né, que permita que a população possa, através do nosso mandato, exercer de fato a sua cidadania. Nós estamos no momento entre um segundo turno, né, entre o primeiro e um segundo turno para uma eleição presidencial. Então, antes de qualquer comemoração, antes de qualquer festa mais efusiva, é importante que nós todos tenhamos em mente a necessidade de nos debruçarmos sobre este processo, que é o processo eleitoral para presidente da República. E eu, Edivan, eu quero dizer aqui de público que vou estar empenhado 110% na reeleição do presidente Bolsonaro. Eu quero aproveitar aqui para conclamar a população do Rio Grande do Norte, né, porque o que está em jogo não é pouca coisa, né? É avançarmos com as reformas, com a mudança de forma de governar que se estabeleceu no Brasil, com a modernização do aparelho estatal, né, com o apuro técnico, né, que foi utilizado na utilização, né, da indicação dos cargos no governo federal, com o fim do loteamento, né, e do aparelhamento do Estado,
né? Ou retrocedermos para um passado recente de corrupção, né? Um passado que não nos orgulha, né? E que deixou o Brasil mergulhado numa crise sem precedentes. Em 2015, 2016, eu vou relembrar a população do Rio Grande do Norte, nós tivemos a perda de 3 milhões de postos de trabalho do Brasil. Nós tivemos uma crise de confiança por parte do mercado em relação ao governo federal, que ocasionou uma verdadeira catástrofe na nossa economia. Milhares de empresas foram fechadas, o Brasil desceu a ladeira do ponto de vista de desenvolvimento, a população passou a ficar sem perspectiva de futuro e não foi por acaso que a presidente Dilma foi impeachmentada. Foi por irresponsabilidade do ponto de vista técnico e fiscal e por absolutos equívocos que foram cometidos na condução da política econômica e social do Brasil. E isso tem que ficar muito claro para a população brasileira. Ou nós tomamos uma decisão a favor das nossas famílias, do nosso futuro, dos nossos filhos, ou o perigo que está colocado aí é sermos uma nova Venezuela, né? É sermos um novo Chile, uma nova Colômbia, uma nova Argentina. Os nossos países vizinhos da América Latina estão mergulhados em crises econômicas e sociais seríssimas, porque os governos de esquerda voltaram ao poder. Então, eu agradeço até a pergunta inicial e desculpe a extensão da resposta, porque ela não é simples. É evidente que o fato de sermos senador da República, para nós, merece uma reflexão, merece uma tomada de decisão e de posição, mas nós passaremos a ser senador a partir de 1º de fevereiro. Até lá, nós temos um longo caminho pela frente, né? E o primeiro passo é reeleger o presidente Bolsonaro. Rogério, bom dia a todo mundo aí. Primeiro, parabéns pela eleição. Parabéns à Jovem Pan News pelo show de cobertura que deu ontem. Eu estava aqui e vi. Uma audiência espetacular. 3 vezes maior do que a segunda colocada. Na transmissão pelo YouTube. E, Rogério, na verdade eu adorei a pergunta de Edivan, porque levou você para onde eu queria trazer a minha primeira pergunta. Tem uma imagem sua que eu acho muito emblemática. Você sozinho num auditório gigantesco, lotado de sindicalistas, e você travando um debate com eles, dedo em riste, dizendo que vocês não vão conseguir, você fazendo o seu combate que você fez, a questão da ideologia nas escolas, você sozinho ali. Ontem, apesar de a eleição ainda estar no segundo turno, ontem uma bancada gigantesca, conservadora, foi eleita no Brasil. E eu estou falando geral porque no Senado, só de ex-auxiliares do presidente da República foram eleitos senadores ontem, 15. A Câmara Federal, só o seu partido, o PL, fez, se não me engano, mais de 100 deputados. 99. E as assembleias também ficaram lotadas de deputados com uma visão de mundo diferente da esquerda. Ao chegar no Senado, o que é que você destaca principal, porque aí vai ser um grande momento para vocês alterarem algumas coisas na questão da lei no Brasil. Que coisa você destaca mais, que é preciso mais urgência tocar nesse problema lá? Bom, Alex, há 2 cenários, né? O Rogério Marinho na oposição, o Rogério Marinho no governo. Mas vamos imaginar o cenário mais positivo, Rogério Marinho no governo, né? Mas na verdade minha posição não vai se alterar, apenas nós vamos ter mais ou menos facilidade de fazer o embate, né? Então, para mim, também há 2 eixos da minha atuação que eu considero essenciais. O primeiro é a defesa de valores, né? A defesa de valores que eu recebi dos meus pais e pretendo transmitir para os meus filhos, e tenho feito isso cotidianamente. Eu tenho 4 filhos, 2 moças e 2 rapazes. Valores que dizem respeito à defesa da vida desde a sua concepção. Então eu sou completamente contrário a essa tese que é esgrimida pela esquerda brasileira, de que o aborto deve ser como se você comprasse como se fosse um rabanete num supermercado. E como se fosse uma anticoncepção, né? E como a banalização da vida me parece uma coisa extremamente abjeta. Eu respeito as pessoas que pensam diferente, mas é repugnante para mim esse tipo de comportamento, de você não entender que você está extirpando a vida de um cidadão, de um ser humano. Tá? A outra questão que eu considero essencial dentro dessa defesa de valores
é a questão do combate à liberação das drogas. Se você se debruçar na história, Alex, você é um estudioso, você vai verificar que uma das guerras mais importantes que aconteceu no mundo foi a chamada Guerra do Ópio, no século XVIII, né? Onde a China foi obrigada a abrir seus portos à Inglaterra, então a grande potência do mundo, para que importasse ópio que era produzido pelos ingleses nas suas colônias do Paquistão e da Índia, e que vitimaram a sociedade chinesa. Milhões de chineses se viciaram no ópio, né? Destruiu a sociedade chinesa. O governo chinês se resignou contra aquela ação, né? Tentou coibir a importação. A Inglaterra entrou com uma força militar dentro da China, impôs o comércio do tóxico lá, da droga lá, e simplesmente retirou pedaços territoriais da Inglaterra, quando inclusive foi fundado Hong Kong. Exatamente. Né? Então a história mostra que a droga é a porta do inferno. Né? Na hora em que você permite que a droga se legalize, você destrói o tecido social de uma sociedade. Né? A droga é uma epidemia que está alastrada pelas nossas cidades, pela periferia das nossas cidades, pelo Brasil inteiro. Algumas cidades em pleno centro, né? Ou no centro. E você vê, por exemplo, famílias destruídas por jovens que se viciaram, começam a roubar em casa, depois fazem pequenos furtos na periferia. Eles roubam para comprar, e depois eles passam a roubar em casa porque eles têm que pagar o traficante. E quando não conseguem, são assassinados por dívida de 10, de 15, de 20 reais que o traficante tem que dar o exemplo. Então eu, como senador, eu pretendo manter a proibição, a liberação das drogas, mas ao mesmo tempo propor políticas que permitam que os jovens drogados possam ser ajudados a serem recuperados, capacitados e reinseridos na sociedade, através inclusive de parcerias com as igrejas que já fazem esse papel, sem a ajuda do Estado, nas periferias e no centro das grandes cidades. Nós também defendemos que, nessa questão dos valores, uma palavra que me parece que engloba todas as demais, que é a liberdade. A liberdade da crítica, da opinião, a liberdade de você exprimir o que você pensa sem medo de ser coagido, coibido ou preso. Né? De você ter a sua condição de decidir o que você quer ser. Na parte sexual, na parte religiosa, na parte política. Então você ter a liberdade de tomar a sua decisão sem que o Estado ou o aparelho repressor exerça essa ação nefasta que está acontecendo no Brasil. E de poder contrapor uma visão de mundo divergente que não lhe cause nenhum problema, porque há opiniões hoje que são consideradas crimes pelo fato de você discordar. Não, nós estamos vivendo no Brasil uma distopia completa, né? Porque não é o presidente da República e o Poder Executivo que está mandando prender deputado por delito de opinião. Não é o presidente da República nem o Executivo que está desmonetizando, retirando recursos dos sites e dos blogs que pensam ao contrário. Não é o presidente da República que está fazendo a censura prévia, inclusive a censura da censura. O Alexandre de Moraes ontem tomou uma decisão, foi ontem, dizendo o seguinte, que não pode se fazer reportagem a respeito da censura que ele impôs ao site antagonista. Exatamente. Sobre uma matéria que o site havia publicizado. Nós estamos chegando numa situação de um estado de exceção patrocinado por alguns membros do Judiciário. Então nós vamos combater firmemente esse tipo de ação, porque nós acreditamos que a Constituição brasileira é a nossa principal arma e que ela tem que servir para todos nós. Ela não pode ser seletiva, né? Então nós estamos vivendo um momento em que há o que eu poderia falar de invasão de competências e um desequilíbrio entre os poderes. Então nós precisamos restabelecer o pacto constitucional. E veja como as urnas ontem deram uma resposta, né, silenciosa a esse tipo de coisa. Enquanto se desmonetiza blogs, podcasts, né, e censuram jornalistas, porque não seguem a pauta da chamada velha imprensa, a grande imprensa, os grandes grupos, conglomerados como Grupo Folha, Grupo Globo, o resultado das urnas em todo o Brasil foi o contrário ao que esse conglomerado, esse consórcio, dizia que era o correto, e esse pessoal que era penalizado por estar fazendo fake news. E, no entanto, quem fez a fake news foram as pesquisas desses grandes grupos, né? E aí eu queria trazer isso, porque esse debate
já se iniciou de ontem para cá, nacional, Não, e você será, escândalo. eu vou dizer uma coisa aqui, você será uma figura simbólica nisso, sabe por quê? Porque você saiu da eleição com um percentual que o antigo Ibope, o IPEC, aqui na InterTV, deu ao contrário para o seu adversário. Não, você que foi eleito com 40% e não ele. Eles colocaram que eu tinha 29, tive 41. Colocaram meu adversário com 40, ele teve 31. Então foram 8 para lá e 11 para cá. Uma inversão um erro total, grosseiro na véspera da eleição de 20 pontos percentuais é uma coisa que chama atenção. A segunda parte da nossa atuação, me permita, primeiro eu falei de valores. Eu queria fazer uma pergunta com relação a Alex aí e a sua posição com relação a essa relação com o judiciário, com esse novo quadro, resultado das urnas de ontem, que houve um fortalecimento do grupo do presidente Bolsonaro, a CPI da toga pode sair? Olha, nós vamos chegar lá no Senado da República, Ivan, e vamos nos debruçar sobre os fatos. Os fatos hoje é que há um claro desequilíbrio e uma clara invasão de competências. Isso tem que voltar à normalidade, cada um no seu quadrado. Os poderes, de acordo com a Constituição brasileira, são independentes e harmônicos entre si. O que há claramente é uma intrusão de um poder sobre o outro que gera toda sorte de instabilidade na nossa democracia. Isso precisa ser corrigido e nós vamos fazer o nosso papel. Bom, mas a segunda parte da nossa atuação é a questão do desenvolvimento econômico, né? O Nordeste brasileiro, nos últimos 100 anos, desceu a ladeira. Porque até o princípio do século passado, o Nordeste era a região mais importante do Brasil, né? Foi o Nordeste que gestou o Brasil, né? A nossa língua, o nosso jeito de ser, a nossa cultura, a nossa gastronomia é Nordeste. Foram os nordestinos que construíram São Paulo, Rio de Janeiro, desbravaram o Centro-Oeste, foram para a região amazônica. Nós somos o sal da terra. Mas ao longo do século passado, nós tivemos uma curva descendente da nossa participação do produto interno bruto e a nossa diminuição de importância econômica. Então, claramente, é necessário reverter esse processo. Nós temos hoje quase 30% da população e 14% do produto interno bruto. A desigualdade regional, ela pode ser traduzida em Nordeste brasileiro, né? E aí eu vou trazer por analogia, por comparação, o que ocorreu com a unificação das Alemanhas em 1989. Alemanha Oriental, comunista, Alemanha Ocidental, capitalista. A Alemanha Oriental era 6 vezes mais pobre do que a Alemanha Ocidental. Nós só somos 2 vezes mais pobres do que as outras regiões do Brasil. Ao longo de 30 anos, com políticas ligadas à questão tributária, à questão de crédito, à questão de inovação e pesquisa e à questão de educação e logística, eles reverteram esse processo e hoje estão ombreados, ou seja, estão no mesmo patamar. A Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental são uma só, é um só país, é um só povo e com a mesma condição de IDH, desenvolvimento humano. É o que nós precisamos gestar aqui no nosso Brasil. Fazemos um grande pacto nacional, uma grande concertação nacional para que o Brasil se reequilibre e faça justiça ao Nordeste brasileiro. Essa é a discussão que eu vou travar como prioridade dentro do Senado da República. E, Alex, eu lhes digo aqui sem nenhuma jactância, que eu adquiri ao longo da minha vida pública, eu estou com 58 anos, daqui a pouco farei 59, eu tenho mais de 30 anos de vida pública. Eu fui vereador de Natal, ao lado de Edivan Martins, presidente de Câmara, né? Eu fui secretário de município de Natal, planejamento e administração, fui presidente da Federação de Câmaras dos Municípios, fui deputado federal por 3 mandatos, fui secretário de Economia, aqui, Natal, fui secretário de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado, Governo Regional, fui secretário do Ministério da Economia na área de Previdência e Trabalho e fui ministro do Desenvolvimento Regional. Ao longo deste período, eu adquiri experiência e credibilidade e respeito dos meus pares. Então esse é o debate central, tá, na nossa atuação como senador. Chamar o Brasil para essa grande concertação nacional, que ela é possível de ser feita pelo bem do país. Quem vai ganhar com isso não são os nordestinos, não, é o Brasil. E vou dar alguns exemplos claros aqui de que a nossa fala não é uma fala de lugares comuns ou de chavões. Tá? Primeiro, nós vamos fazer uma reforma tributária no Brasil, ela urge, ela é essencial. No processo da reforma tributária é necessário criar mecanismos temporários com prazos de desmames ou de retirada gradual desse processo ao longo do tempo, de que o Nordeste brasileiro terá que ter um tratamento tributário diferenciado para que as empresas que aqui estão instaladas
tenham competitividade com outras regiões do país e nós possamos atrair outras empresas para cá. Segundo, nós temos que ter uma política de crédito diferenciada. Nós temos os fundos condicionais, porém o seu alcance não é suficiente para abranger principalmente os pequenos e microempreendedores, que são aqueles que geram o maior número de empregos. Então nós temos que ter um crédito de tal forma que o empréstimo que é concedido no Nordeste do país seja 3 ou 4 vezes menor sua taxa de juros que de outras regiões do país, dentro de um prazo e com um processo de desmame. Nós temos que investir em inovação e pesquisa, e isso é possível através de legislação, para que nós possamos agregar valor aos produtos que fabricamos aqui no Nordeste brasileiro. Nós temos hoje, Alex, e vou dar um exemplo apenas para ilustrar, o maior produtor do mundo de café solúvel é a Alemanha, que não tem um pé de café, que compra o café do Brasil e da Colômbia, processa e encapsula naqueles sachês e vende por 50 a 60 vezes o preço original. Então, agregar valor a produto significa inovação tecnológica, apoio e assistência técnica. E nós temos o caldo de cultura para que isso ocorra nos diversos produtos que são fabricados e são feitos aqui no Nordeste brasileiro. Então é necessário termos uma política sistêmica, né, focada em agregar valor aos produtos locais para aumentar a nossa capacidade agregada de gerar emprego, renda, oportunidade e aumentar o bolo financeiro para disponibilizar para a sociedade como um todo. Nós não temos como abrir mão de mudarmos o sistema educacional brasileiro. Hoje o Brasil está em último lugar ou nos últimos lugares nos testes de proficiência que são feitos internacionais, são os testes PISA. E não é por acaso. O Rio Grande do Norte, por exemplo, está em último lugar no ensino médio. E nós somos governados por uma professora que disse como slogan de mandato que o melhor está por vir. Ou seja, não fez nada nos 3 anos e meio e agora quer mais 4 anos de mandato e o Rio Grande do Norte deu e a gente tem que respeitar democraticamente para que ela faça talvez alguma coisa. Olha, passamos 2 anos com as escolas fechadas. Eu não vi um pronunciamento da governadora e do seu secretário de Educação propondo reposição de conteúdo. Você tem ideia da catástrofe que nós estamos submetendo as crianças de 6 a 9 anos de idade, em pleno processo de alfabetização. Passarem 2 anos dentro de casa, na hora em que a sua capacidade cognitiva está pronta para recepcionar o conhecimento, nós estamos formando gerações de analfabetos funcionais. E o pior, nós precisamos mudar a formação dos professores alfabetizadores nas universidades. As universidades estão formando, e a culpa não é dos professores, mas estão formando legiões de cientistas políticos e ativistas políticos. O professor sai da universidade e sabe quem é Paulo Freire, sabe quem é Emília Ferreira, sabe quem é Che Guevara, sabe quem é Fidel Castro, sabe que a burguesia fede, sabe que o agronegócio faz mal, sabe que ganhar dinheiro é errado, mas não sabe metodologia de ensino. Rogério, e não sabe distinguir entre o método silábico, fônico e essa excrescência que é o tal do construtivismo globalista, que deseduca, que não ensina e que é responsável por essa catástrofe da nossa educação. O deputado federal, uma das suas bandeiras foi a DRU, né, a desvinculação das receitas da União. Dentro dessa visão de educação, você também tem uma ligação forte e tem a educação como prioridade. Eu penso também em fazer uma grande discussão nacional, porque você resumiu bem aí a sua trajetória política de vereador até senador, né, de Natal, Rio Grande do Norte, Nordeste, mas o trabalho que o senhor desenvolveu a nível nacional e agora como senador, está lhe dando um título de senador do Rio Grande do Norte, mas também com a marca nacional, como um senador do Brasil. Tenho dúvidas, Ivan. E dentro dessa linha, nós achamos que é necessário mudar o currículo das universidades na formação dos professores alfabetizadores, porque o que dá certo no mundo no que diz respeito à alfabetização é o fônico, que é a evolução do silábico. Eu, você e meu amigo Alex fomos alfabetizados numa cartilha que dizia: vovô viu a uva, o rato roeu a roupa do rei de Roma. E com uma outra cartilha da tabuada. Mamãe botava o tamanco em cima da mesa e me chamava tabuada. Quando eu errava a tabuada, eu recebia os bolos lá. E eu aprendi, não tirou um pedaço. A repetição traz o conhecimento. E hoje, quando você fala em repetição, você é chamado de neoliberal.
Então, essa ideologização da educação faz mal ao Brasil. A área de humanas no Brasil, em todas as universidades federais, a área de humanas ela é uma placenta de militância. É um negócio incrível como É as isso pessoas que ela é, levam a sim. política para dentro do processo educacional e prejudicam a sociedade como um todo. Veja o nosso ensino médio. Nós temos 14 matérias obrigatórias e 5 transversais. Os professores fingem que ensinam e os alunos fingem que aprendem. Quando terminam o ensino médio, eles não têm nenhuma condição de se integrar no mercado de trabalho. Qualquer empreendedor, pequeno, médio ou micro, sabe o que é que eu estou falando. Porque quando ele vai contratar alguém para o primeiro emprego, ele tem que fazer uma reciclagem de 6 meses. As universidades, aqui é o FRN. No curso de exatas, qualquer aluno, quando chega no aluno de curso de exatas, tem que passar 6 meses recebendo conteúdo do primeiro e segundo grau. Porque o ensino não torna o aluno capaz de recepcionar o conteúdo do terceiro grau. Olha o tempo que a gente está perdendo. Exatamente. Olha o desperdício na área da educação. Então, para transformar a realidade do Nordeste, nós precisamos formar os nossos jovens para o mercado de trabalho. O ensino técnico de período integral tem que ser uma tônica, tem que ser uma regra e não uma exceção, como é hoje, não uma ilha. Eu passei a minha vida inteira como deputado federal na Comissão da Educação, pregando como João Batista a pedras e escorpiões. Tá? Porque eu dizia o tempo todo, gente, vocês estão insistindo no método de alfabetização que deseduca. Porque a ideologia diz que Paulo Freire é o grande patrono da educação brasileira. E eu tenho dito, olha, ele pode continuar sendo patrono, porque do jeito que está uma porcaria a educação é a cara dele. Agora, se a gente mudar a educação brasileira, aí não, aí a gente vai ter uma visão diferente. Eu tenho o maior respeito pela educação e pelos professores. Eles só foram mal formados na universidade. O currículo da universidade não ajuda. E quando chega na sala de aula, existe uma coisa chamada de pacto da mediocridade, Edivar. E o que é isso? Eu vou traduzir. A corporação, através dos seus sindicatos, se nega a permitir a avaliação dos professores. O governo federal gasta bilhões de reais por ano em cursos de qualificação ou de requalificação. Mas no escuro, não sabe qual é a deficiência dos professores, porque eles não querem ser avaliados. Eles não, os sindicatos não permitem. Então, tanto faz você ser um bom professor como um mau professor. Os bons professores não têm o mérito reconhecido e os maus professores entram na vala comum. O que é que eu tenho de mais importante na minha vida? Não é o meu filho ou a minha filha? Eu quero que ele esteja com um bom profissional cuidando dele. Infelizmente, a gente não tem como identificar os professores que têm deficiência, não é para demiti-los, não. É para requalificá-los, é para treiná-los, é para aperfeiçoá-los, é para permitir que eles tenham mais instrumentos para transmitir o conteúdo. Essa é uma luta, é uma guerra em que as pessoas têm dificuldade de colocar o seu ponto de vista sobre o risco de serem linchados. Alex estava falando aqui por ocasião tanto da reforma trabalhista como do meu período na Comissão de Educação. Eu percorri as universidades do Brasil inteiro, os IFs aqui do Rio Grande do Norte. E é difícil você fazer o debate de conteúdo porque você encontra do outro lado a palavra de ordem, a repetição de um chavão. As pessoas têm dificuldade de fazer o debate, né? Eles repetem um mantra até a exaustão, achando que vão vencer pelo grito. O que é pior, você tem hoje uma situação em que quem está perdendo é o Brasil, são os nossos filhos, são os nossos netos. Nós estamos perdendo terreno para outros países porque nós não investimos na proficiência e na qualificação dos nossos jovens. Rogério, como explicar uma educação que está no fundo do poço, evasão escolar lá em cima, troféus negativos, né, o IDEB, o Estado sendo um campeão negativo, uma insegurança e uma violência que vem a cada dia assustando mais a família e o cidadão, a saúde também sem resposta, o Valfredo cheio de macas, a governadora eleita sem nenhuma obra para apresentar, a não ser a quitação da folha de pagamento. Feita com o dedo do governo federal. E ganhar no primeiro turno. Qual a explicação? O que foi que aconteceu? Os outros candidatos não chegarem com um discurso mostrando a realidade do nosso Estado, para chegar num quadro de uma vitória no primeiro turno? Olha, a gente tem que admitir que a governadora foi muito competente no jogo político, né? Ela jogou de tal maneira que os principais contendores foram retirados do processo. Diga-se isso aqui ontem, né? Diga-se Carlos Eduardo, que Carlos Eduardo, disputaria. Ezequiel Ferreira, né? Então ela foi desestimulando as candidaturas que poderiam fazer frente a ela, da forma que ela pôde fazer. Eu não vou entrar aqui no mérito, mas nós sabemos de que forma isso aconteceu.
Tá? Então ela usou com muita competência a articulação política, o fato de estar sentado na cadeira, e fez o jogo com maestria. Parabéns à governadora. Mas isso não é suficiente para o Estado, né? Nós temos uma situação de catástrofe no Estado. O Rio Grande do Norte ficou para trás. A Paraíba, que era um Estado menos dinâmico do que o nosso, já nos ultrapassou. E o pior é que ela é paraibana. Você sabe como é que você sabe que saiu do Rio Grande do Norte e entrou na Paraíba? Pela qualidade das nossas estradas. Do lado de cá, tábua de pirulito, do outro lado, tapete. Então, não é a questão ideológica que está em jogo, é a competência, é a capacidade gerencial que sempre faltou ao governo do Estado através da governadora Fátima Bezerra. Aliás, eu tenho dito, isso eu repeti até a exaustão onde eu fui, duas coisas. O Rio Grande do Norte tem tido uma falta de sorte muito grande, porque nós temos tido extraordinários candidatos e péssimos administradores. As pessoas conseguem fazer belas campanhas, mas não têm a capacidade ou não se preparam para fazerem bons mandatos. O pior, não tem coragem de tomar decisões que aparentemente são duras, mas são profiláticas, no sentido de serem pedagógicas, de serem decisões que vão organizar o Estado a médio e longo prazo. O populismo é um câncer que corrói a nossa sociedade. Tá? Eu vou fazer uma analogia aqui, Edivan, e me permita rapidamente, eu acho que eu estou falando mais do que vocês perguntando, mas vamos lá. Aí o papel do jornalismo é esse, é perguntar para o entrevistado falar. Obrigado, Alex. Quando você educa seus filhos, você quer dar a seus filhos o céu, as estrelas, você quer dar a ele tudo que você puder, é o amor do pai pelo filho. Mas você entende que no processo educacional é necessário você impor limites. O não, muitas vezes, é mais importante do que o sim. Mais pedagógico, que permite que a criança entenda que aquilo pode ser ruim naquele momento, mas a médio e longo prazo vai ser bom para a vida dela. É a mesma coisa quem governa. Às vezes você toma medidas duras que não são bem entendidas no primeiro momento por uma determinada corporação, por um determinado segmento da sociedade que está confortável com aquele processo, mas você está, como eu poderia dizer, organizando aquela situação para se voltar para o todo. Né? O Estado, historicamente, nesse governo da atual governadora Fátima, ele serviu a um partido e a um grupo político, à corporação dos sindicatos, e ficou de costas para o Rio Grande do Norte. A grande pergunta é a seguinte: como é que estão os hospitais regionais? O que é que nós temos de notícia? As filas das cirurgias eletivas, dos exames, elas cresceram. Os hospitais regionais foram desaparelhados. O hospital de trauma aqui foi fechado. Pessoas estão morrendo porque não conseguem fazer uma amputação, gente. O Rui Pereira foi fechado. Aí você dizer, faltou dinheiro, solução, mais de R$1 bilhão a mais a governadora recebeu, mais de R$1 bilhão a governadora recebeu na saúde no ano de 2020. Né? O que é que aconteceu com o estado do Rio Grande do Norte? A perda de recursos, né? De 71 milhões dos tomógrafos na saúde. Nós estamos vivendo, amigo, um momento de caos, de catástrofe. Eu espero sinceramente que a governadora, com a experiência do primeiro mandato, faça um melhor mandato nos próximos 4 anos. Mas me permita, foi uma catástrofe. Ô Rogério, esses próximos 4 anos dela significa também a metade do início do seu mandato, a metade do seu mandato. O que é que você vislumbra como senador? Você é um senador. O senador é um senador do Brasil, mas você é um senador do Rio Grande do Norte. Você fez sua carreira aqui, você sempre esteve envolvido em trabalhar buscando o que você já contou aí bastante. Mas como é que você vislumbra de imediato as principais ações que você tem que pode ajudar o Rio Grande do Norte, mesmo tendo que operar num relacionamento com este governo que vai se repetir? Alex, a primeira coisa que eu vou fazer quando sentar lá, independente de qualquer situação que aconteça no país, que eu espero a reeleição do presidente Bolsonaro, é trabalhar muito para que as obras que forem iniciadas, elas tenham continuidade. O que nós estamos fazendo no Rio Grande do Norte, e as pessoas não se perceberam ainda, não tomaram ainda temência, né, como a gente diz lá no nosso interior, elas vão permitir que o Rio Grande do Norte mude de patamar. E eu estou falando isso de uma forma incisiva. Veja, por exemplo, o Canal do Apodi, que é a maior obra que o Rio Grande do Norte recebe em toda a sua história, mais de R$1 bilhão. O Canal do Apodi, que vai permitir que 32 municípios da região oeste tenham segurança hídrica, no sentido de não faltar água, mesmo que tenha seca, né, nas cidades, vai nos dar a possibilidade de
termos, no primeiro momento, mais de 50 mil hectares de perímetros irrigados. Vou fazer uma conta besta aqui. 2,5 emprego por hectare em fruticultura, que é a nossa vocação. 125 mil empregos de carteira assinada. Cada emprego de carteira assinada gera mais um emprego. São 250 mil empregos numa região que a gente vai ter que importar mão de obra, Alex. Agora você imagine, eu vou me deter nesse fato, depois eu falo dos demais. Você imagine 250 mil empregos ali, da Tromba do Elefante até a região da Chapada do Apodi. Aí você vai ter gente. Você vai ter que fazer uma fábrica lá de embalagens para poder levar as frutas para os lugares do país. Você vai ter que fazer uma fábrica de fertilizantes, que você vai ter que, de forma intensiva, trabalhar a questão da terra. Você vai ter que fazer uma fábrica de outros insumos ligados à questão de canos de irrigação. Você vai ter que ter empresas para construir moradias para as pessoas que virão de outros lugares para aquela região. Você vai ter que ter restaurantes. Você vai ter que ter hotéis, você vai ter que ter carros para alugar, você vai ter que ter a produção de comida em grande... Sistema de transporte. Sistema de transporte, público, logística. Toda então, uma estrutura. É uma revolução, é o ciclo virtuoso. Né? É você jogar uma pedra no centro do lago e ter a comoção em volta da pedra e gradativamente aquela onda vai se espraiando. Então você muda a realidade daquela região e de uma forma consistente. Realidade que pode mudar também no Vale do Açu? Sim, o Vale do Açu já começou, Edivan. Foi bom sua pergunta. Por que a empresa Delmont saiu do Vale do Açu? Por dois motivos. Reforma trabalhista, porque a legislação trabalhista impedia que ela tivesse a condição de fazer o planejamento das suas ações, já começava com um passivo que ela não tinha como se desvencilhar, né? E as cheias no Rio Açu, que você começava a fazer aquelas plantações de banana, aí você tinha uma cheia periódica, acabava com as plantações, então você tinha que recomeçar do zero. Então nós agora temos o controle das cheias através da barragem do Oiticica, nós temos a perenização da Armando Ribeiro Gonçalves, a revitalização da Lagoa do Piató, que há mais de 8 anos secou, e a Delmont já voltou ao Vale do Açu, já pediu 5 outorgas à ANA, que é a Agência Nacional das Águas, e até o final do ano já tem 2 mil empregos de carteira assinada no Vale, fruto da transposição do São Francisco. Aí você pega a questão da integração das macrobacias. Isso vai nos dar uma segurança hídrica permanente, a partir de Coronel João Pessoa, do reservatório Angicos, depois a barragem de Pau dos Ferros, pelo rio Apodi, né? Depois o reservatório de Santa Cruz, lá em Apodi, depois do Umari, lá em Upanema, depois o Piató, Armando Ribeiro Gonçalves, desce em direção ao Seridó, né? E aí você integra todo aquele conjunto de reservatórios históricos do Seridó. Quando você fala em Piató, você fala numa revitalização da piscicultura, você fala numa... 5 mil pessoas que vivem daquela atividade, que há 8, 10 anos deixou de existir. Então, vejam o ciclo virtuoso estabelecido no estado do Rio Grande do Norte. O início da adutora do Seridó, 400 milhões de reais na primeira etapa, 300 na segunda, que já começaram as obras, né? A adutora do Agreste, com água prospectada ali naquela região do Guandu, entre Pedro Velho e Canguaretama, né, na região do Piquiri, que vai permitir que toda aquela região ali de Nova Cruz, de Santo Antônio, de Pedro Velho, de Montanha, de Passa e Fica, Serra de São Bento, Gameleira, Lagoa de Pedras, Lagoa Danta, toda aquela região tenha finalmente segurança hídrica. Então nós estamos revolucionando o Estado. Então minha primeira ação como senador é não deixar essas obras serem paralisadas e manter o que eu chamo de uma lógica de mudança da utilização da água como insumo mais importante que o Brasil tem. Edivan, a gente não exporta trigo não, desculpe, grãos não, soja, milho, tecido, a gente exporta água. O Brasil hoje é o segundo maior produtor de alimentos do mundo. Nós temos mais de 12% da reserva de água doce do mundo. Você sabe por que os Estados Unidos têm na sua região mais árida, a sua região mais rica? Os estados mais ricos dos Estados Unidos são quais? Texas, Califórnia, Novo México, Arizona, Colorado. Estados áridos que chovem 3 vezes menos do que o Brasil, do que o Nordeste brasileiro. 200 milímetros por ano. Aqui chove 600. Por que é que eles são o que são e nós somos o que somos? Por que é que eles são o que são não tendo o que nós temos? Porque desde o princípio do século passado eles fizeram o que nós estamos concluindo agora, que é a transposição do Rio Colorado.
E uma política pública ligada à iniciativa privada, onde a água é um commodity. Ou seja, a água tem valor. A outorga é feita até na Bolsa de Valores. A gestão da água é um negócio sério. Os corpos de água, ou seja, os rios, os principais hidrovias dos Estados Unidos, elas são gestionadas, são administradas pelo Corpo de Engenharia do Exército Americano e pelo Ministério do Desenvolvimento Regional dele lá, que eles chamam de Bureau de Reclamações. Então esses dois órgãos, junto com a iniciativa privada, fazem um processo de gestão da água que permite que regiões áridas daquele país sejam as mais pujantes do ponto de vista econômico. Como ministro do Podemos fazer isso no Nordeste brasileiro. E nós já mandamos para o Congresso Nacional, eu como ministro do Desenvolvimento Regional, está lá desde o ano passado, e eu vou resgatar e vou aprovar o novo marco hídrico, que dá essa mesma feição da gestão das águas que acontece nos Estados Unidos, que deu certo, ao Brasil, levando em consideração as nossas necessidades. Já há um impacto, né, desse trabalho da transposição, que foi realizado agora pela gestão do presidente Bolsonaro e com seu protagonismo, já há um impacto na região, mas pela segunda vez o presidente sai do primeiro turno com a derrota no Nordeste. E se você coloca isso pelo tempo de massificação da presença da esquerda nos governos, por que isso? Alex, é um aspecto sociológico, a gente tem que se debruçar. Qualquer informação da minha parte aqui vai ser rasa, né? Eu vou dizer a minha percepção, ela não é uma verdade absoluta. Tá? O que é que eu sinto? A pessoa mais humilde que mora no Nordeste, ela está com a cabeça fechada a qualquer argumentação do ponto de vista lógico. Né? Você começa a conversar com alguém que mora num assentamento e que é um cidadão brasileiro, que merece o nosso respeito, e diz, olha, vamos votar em Bolsonaro. Então eu prefiro Lula. Diz, por quê? Lula não fez corrupção, não, mas ele roubou, mas na época em que ele roubou, nós tínhamos uma vida melhor. Então há uma falsa percepção de que na época de Lula a vida era melhor do que é hoje. Não é verdade. Tá? Então, se você levar em consideração os valores absolutos e relativos, você vai verificar que hoje, por exemplo, o Auxílio Brasil de R$600, que é o mínimo, comparado aos R$90 que eram pagos na época de Lula, tem um maior poder de compra do que a época do PT. Você compra mais produtos com o recurso que você tem hoje. Mas a percepção é uma coisa difícil de você passar para alguém que tem essa dificuldade de estabelecer parâmetros. A outra questão é que, tradicionalmente, as lideranças políticas do interior, com medo de contaminar suas candidaturas proporcionais, nunca fizeram o embate, nunca combateram essa narrativa. Porque é mais conveniente, mais confortável, mais cômodo eleger o deputado estadual, o deputado federal e deixar para lá o presidente da República, porque a vida é uma questão local. O cara está mais preocupado com o que está acontecendo no seu município. Mas eu acredito muito que esse segundo turno, os prefeitos estão vivendo um momento, Alex, que é extraordinário. Você não encontra um prefeito que não esteja com a sua folha de pagamento em dia, com seus fornecedores em dia e com recurso próprio para investimento. Porque o presidente da República disse o seguinte, mais Brasil, menos Brasil, ele fez. Não foi só discurso de campanha. Então, o que acontecia na época do PT eram os prefeitos de pires na mão, mendigando recursos para resolver seus problemas, os mais comezinhos, os menores. Hoje você vê a independência dos prefeitos. E eles reconhecem isso. Vamos dar uma paradinha agora, senador Rogério Marinho, só para nossos comerciais. Isso. E depois a gente volta, porque tem algumas perguntas aqui para a gente agora, continuar. só me deixa dar um recado antes da gente ir para o nosso intervalo comercial. Aí daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa, tá certo? 10h54. Gente, olha, daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa com o senador. Mas antes de tudo isso, antes da gente ir para o nosso intervalo comercial, quero dar aquela dica especial, Edivan Martins. A gente tem que dar dicas especiais aqui para os nossos ouvintes. Isso. Falar da nossa querida New Energy, que está sempre conosco, nossa parceira aqui do nosso programa. Para você que está gastando aí com energia elétrica demais, né? Quando chega no final. Menos eu. Você é um dos clientes satisfeitos da New Energy, Edivan Martins. Você não pode nem falar nada.
Você só diz assim, eu faço economia, né, Edivan? Tá certíssimo. E você também pode fazer, tá certo? Você que tá gastando aí muito com energia elétrica, tá cansado dos aumentos constantes que a gente sempre fala aqui. Já pensou em economizar até 95%? A economia é grande, viu? 95%, Edivan Martins. Olha, você é um sortudo, viu? Que tá economizando demais. 95% não é coisa pouca, não. E você também pode fazer como Edivan Martins, economizar. Afinal de contas, a New Energy é pioneira aqui no nosso Rio Grande do Norte. Já conta com diversos clientes satisfeitos. Edivan Martins está aqui, ó, para confirmar. Ele é um deles, tá? Em investir em energia solar é economia direta pro seu bolso. A New Energy oferecendo a solução ideal para você. Eu, se fosse você, já anotava esse número: 991-23-88-77. 991-23-88-77. Este é o número da New Energy para você anotar e entrar em contato o mais rápido possível para solicitar aquele orçamento, Edivan Martins, para que, ó, no próximo mês você já esteja economizando na sua energia, tá certo? New Energy, o nosso futuro está aqui e, como prometido, nós vamos para o nosso intervalo comercial e voltamos já já com o nosso Tribuna Livre. Não saia daí, viu? É rapidinho. Você está ouvindo Tribuna Livre. Oferecimento: New Energy. Investir em energia solar é economia direta para o seu bolso. E a New Energy oferece solução ideal para a sua empresa ou residência. Esta é a Jovem Pan News Natal, 93,5 FM. Emissora do Sistema Tribuna de Comunicação. A rádio que virou TV. Tribuna Esporte, a tradicional e original resenha do Rádio Potiguar. Vem com a gente, torcedor. Cada programa é um debate com opiniões de todos os lados. A informação será transmitida na hora que acontecer, porque estaremos nos CTs, nos treinos, cobrindo os bastidores, colocando o boleiro e dirigentes na ponta da linha. Você interage, opina, cobra, escala e comenta tudo ao vivo em áudio e vídeo. Comigo, Itamar Ciríaco, e toda a seleção de esporte da Jovem Pan News Natal. Participações de Ricardo Silva, Ivan Nunes e Rubens Lemos Filho. De segunda a sexta, a partir das 4 da tarde, no 93.5 FM, no YouTube Jovem Pan News Natal e na Panflix. Chega mais, torcida. Oferecimento: Nordestão. Nordestão Delivery, da nossa casa para a sua. Baixe nosso aplicativo ou acesse nordestão.com.br. Tribuna Esporte. Deixa eu te perguntar, quem não gosta de ter segurança financeira, poder fazer planos ou ver a sua empresa dar certo? E é por isso que milhares de pessoas no Rio Grande do Norte inteiro fazem parte da Sicredi, a maior e mais sólida cooperativa de crédito do estado. Hoje a Sicredi está em todas as regiões. Já são 8 agências apoiando empresas, melhorando a vida das pessoas e impulsionando a economia local. E é assim que a Sicredi abraça o Rio Grande do Norte. Que tal estar dentro desse abraço também? Venha ser Sicredi. Sicredi, a energia que move a vida para iluminar, aquecer. A economia é ponto de partida. Deixa o sol trabalhar por você. New Energy, energia solar pra você e pra mim. New Energy, o nosso futuro está aqui. Ligue 3025-6657 e solicite o seu orçamento. Ainda pensando em mudar de carreira? Quer ter acesso às melhores oportunidades do mercado de trabalho? O Senac RN transforma o seu futuro. Conheça os cursos na área de gastronomia, tecnologia da informação, saúde, comércio, comunicação, beleza e moda, gestão e negócios. Inicie sua carreira profissional com a melhor infraestrutura e garanta o certificado de qualidade Senac para o seu futuro. Para mais informações sobre os cursos, acesse o site www.rn.senac.br ou entre em contato pelo WhatsApp 4005.000. Matricule-se. Jovem Pan News. Aqui você fica bem informado 24 horas por dia. Emissora do Sistema Tribuna de Comunicação. Você está ouvindo Tribuna Livre. Oferecimento: New Energy. Investir em energia solar é economia direta para o seu bolso. E a New Energy oferece solução ideal para a sua empresa ou residência. Muito
bem, estamos de volta, 11 horas em ponto. Olha aí, Edivan Martins, estamos, olha, no nosso horário bem direitinho, viu? Perfeito. Aqui Perfeito. Aqui é tudo cronometrado. É tudo no cronômetro, né? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso Tribuna Livre. Estamos começando a nossa segunda hora, trazendo informações aí das eleições 2022. Eu espero que você esteja aí conosco desde as 10, viu? Que a gente segue junto aqui até o meio-dia, participando conosco. Já aproveitar, Edivan Martins, agradecer aqui a grande participação do pessoal lá no nosso YouTube, youtube.com/Jovem Pan News Natal. Estamos sendo transmitidos lá pelo YouTube. O pessoal tá participando do nosso chat. Daqui a pouquinho eu falo com todo mundo, mando aquele abraço especial para todo mundo que tá participando conosco. Para você que participa também por meio do nosso 999891263, que é o número do nosso WhatsApp. Manda lá a sua mensagem, tá certo? E olha, o nosso programa tá recebendo aqui o senador eleito pelo Rio Grande do Norte, Rogério Marinho. E eu tô sabendo, Edivan Martins, que tem uma pergunta aí que você recebeu de uma pessoa especial. Eu vim ter sido do nosso programa, né? O jornalista Osni Damasio, lá da oficina da Notícia. Um abraço pra você, Osni. Ele teve uma pergunta aí a Rogério. Ele teve mais de 40% e Bolsonaro ficou bem abaixo da votação dele. Como é que explica? Sim. 31? Bem, eu quero E mandar no resto do país também, né? Em vários estados aconteceu a mesma coisa. Quero mandar um abraço para o Osni. E isso só mostra que nós vamos ganhar a eleição, Osni. Porque vários prefeitos, eu acabei de falar aqui na minha fala anterior, né, com medo de contaminar as suas candidaturas. As proporcionais, né? Não pediram voto para presidente da República. Isso não vai acontecer no porque segundo teve um turno, misturadão grande nessa eleição, né? Eu quero dizer claramente, quem me ouviu, quem me assistiu, quem esteve comigo sabe, eu nunca deixei de falar no presidente Bolsonaro. Nunca deixei de testemunhar as ações que o presidente fez. Agora, no dia da eleição, eu não estava em todos os lugares. Então, os prefeitos espalhados pelo estado do Rio Grande do Norte, né, vários deles não pediram voto para o presidente Bolsonaro. Isso agora vão pedir. E se eu tive 41%, essa pelo menos é a nossa meta. Bom, pelo menos 41% dos votos nós vamos trabalhar para o Bolsonaro ter aqui no Rio Grande do Norte. Quem me ouvir, quem acreditar no nosso trabalho, na nossa proposta, vamos trabalhar para vencer, mas pelo menos termos um patamar de 10% a 12% maior para contribuirmos com a eleição do presidente Bolsonaro no Brasil inteiro. E agora, qual é o papel do senador eleito Rogério Marinho? Tem uma ligação estreita com Bolsonaro. Na sua campanha vestiu a camisa abertamente, não se escondeu em nenhum momento, propagando as propostas de Bolsonaro. Qual é a sua missão? Já que você é um nome nacional, é um nome que tem uma marca e uma obra em quase todos os estados brasileiros. O presidente Bolsonaro já falou com você? Já se comunicaram por telefone? Na verdade, a primeira pessoa que eu liguei ontem, a primeira cidadão, foi ao presidente Bolsonaro. Quem ligou fui eu, né, me solidarizando com ele, elogiando a atuação que ele teve e me colocando à disposição para fazermos o trabalho necessário para levá-lo novamente à presidência da República. Bolsonaro é um gigante, né? Porque ninguém aguenta o que ele aguenta, né? Ninguém suporta o que ele suporta, né? Você passar 3 anos e meio com a mídia chamando ele todos os dias, de todos os nomes possíveis, desqualificando ele por tudo, ele está aí incólume, mas ele tem do lado dele Deus e o povo brasileiro. Eu acredito, Edivan, que eu tive uma oportunidade extraordinária. Eu convivi durante 3 anos e poucos com um dos maiores e mais importantes brasileiros do nosso tempo. Ele tem uma coragem extraordinária. Ele é uma pessoa que tem um desprendimento inimaginável. Ele é realmente um ponto fora da curva. Eu vou dizer a vocês aqui uma coisa, contar um episódio, uma curiosidade. Todas as vezes que nós começamos uma reunião no Palácio Planalto, ele começa com a oração. Tá? Isso sempre me tocou muito, né? Porque não é usual. Tá? A minha vida inteira eu estive na administração pública, eu convivi com muita gente, eu conheço Brasília, eu conheço centenas de políticos, e eu nunca vi isso. O presidente da República começar sempre uma reunião com uma oração pedindo para abençoar nossas decisões. Rogério, eu sei que vai dar certo, amigo. Rogério, como é que você vê o quadro de Minas Gerais no segundo turno? Você acredita na vinda de Zema? Sim, eu acho que Zema virá. Acho que vários governadores que fizeram as suas campanhas no primeiro turno virão. A demonstração que o Brasil já deu, elegendo quase 100 deputados do PL, né, a maior bancada da história desde 1994, se eu não estou enganado, com o antigo PFL.
né? 8 senadores do PL, se somam os que já existem lá, a maior bancada do Senado da República, né? Além de vários senadores aliados do presidente, como Damares, como Mourão, né? Tereza Cristina, de outros partidos. Nós vamos fazer um grupo muito forte dentro do Congresso Nacional para ajudar o presidente a continuar as reformas que ele vem fazendo, né, e colocar o Brasil no rumo que ele precisa ter. Você acha que o presidente pode guardar rancor de alguma coisa, de alguém? Não, né? Sérgio Moro no segundo turno, para ele seria... Aliás, o presidente ele é uma pessoa extremamente generosa. Ele tem um coração... Ele não vai morrer do coração nunca, né? Porque ele fala o que pensa. Já tem morrido. Ele não guarda nada, né? Então as pessoas podem ter todas as vênias em relação, todas as reservas, mas ele é aquilo ali. Tá? É um cara que fala o que pensa, que é engraçado, é bem-humorado e tem um amor extraordinário por esse país. Eu estou falando de Sérgio Moro porque Sérgio Moro é abertamente um adversário do PT, de Lula principalmente. Ele tem batido, passou a eleição batendo nas redes sociais. E ele não está só, ele está eleito senador, ele está trazendo com ele uma deputada federal, a esposa dele em São Paulo, e está trazendo o segundo maior deputado federal da história do Paraná, que é o procurador Dallagnol, que também se elegeu. Rogério, no Rio Grande do Norte tem uma nova configuração do quadro político, né? O insucesso aí de alguns integrantes da família Alves, né? A derrota de Garibaldo Filho para deputado federal. A família Maia também não tem mais nenhum integrante com mandato, apesar da força e da pujança e do trabalho do senador Zé Gripino à frente do União Brasil. Mas, agora, o senhor como senador... o prefeito Álvaro Dias, que demonstrou ser um grande eleitor do Rio Grande do Norte e de Natal, há uma nova configuração. Como é que o senhor vai iniciar o trabalho? Reunindo e aglutinando todas essas forças locais, porque chega com 6 deputados federais, né? Uma boa bancada também de deputado estadual, ligado ao grupo de Bolsonaro. Então, é uma nova correlação de força que se criou fruto dessa eleição de ontem. Aliás, também que o grande aliado que ele, Rogério, sempre teve na Assembleia Legislativa, o presidente, está de novo com uma boa votação, reeleito. Isso. Olha, é evidente que as urnas falaram e nos colocaram na oposição. Eu pretendo liderar esse grupo de oposição aqui, claro, com a conveniência, né, com a permissão, né, dos nossos pares, né, dos deputados federais, dos deputados estaduais, dos prefeitos que ouvem e que seguem a nossa orientação, né, e faremos uma oposição construtiva à governadora. O que for bom para o Estado, ela contará conosco. Agora, é evidente que nós não teremos uma adesão sectária, né, como ela espera e como ela pediu ao longo dos últimos 3 anos e meio. Nós não vamos permitir mais, nem vamos aceitar que o Estado continue nessa inércia, né, nessa letargia, né? Quem está perdendo com isso é a população norte-rio-grandense. Então vamos trabalhar muito para que esse segundo mandato da governadora, em benefício dos potiguares, ela seja um mandato que pelo menos ajude o Estado do Rio Grande do Norte a sair da situação em que ele se encontra. Agora, nós já começamos a trabalhar, Edivan. Hoje pela manhã cedo já liguei para pelo menos 30 ou 40 prefeitos e deputados que foram eleitos, alguns que não foram ainda, alguns me solidarizando. Quem está iniciando já um festejo pela eleição vai ser o amigo Tomba, lá em Santa Cruz, está reunido com a galera que está acompanhando aqui a entrevista. Mas eu só vou fazer meu festejo aí quando o presidente ganhar, se eleger, né? Agora eu estou... Ontem teve a manifestação, né? Ontem teve aquela manifestação, teve uma carreata curta, porque a militância se integrou, né? Na verdade, ontem nós fizemos um agradecimento àquela militância mais próxima, né? Que esteve conosco, mas disse lá a eles, dando no início como no final, que não era hora de festa, era hora de trabalho, e que o Brasil esperava que cada um de nós cumprisse a sua parte, né? E fosse buscar mais um voto, fosse convencer mais alguém. Ontem, Edivan, nas ruas de Natal, eu fiquei muito emocionado porque vi muitas pessoas de 90 anos, 94 anos, indo votar, sem a necessidade de votar e dizendo, olha, eu estou aqui pelos meus netos, não é por mim mais. Eu estou aqui pelo Brasil, estou aqui pelo que eu acredito, né? Eu não quero o Brasil entregue à esquerda, entregue a essa situação de anarquia, né? A esse retrocesso. E eu acho que esse sentimento foi muito mais importante do que as narrativas que quiseram nos impor. Nós falamos aqui no início da nossa entrevista
A TV Cabugi publica uma pesquisa na véspera, à noite, dizendo que eu ia perder por 11 pontos, eu ganhei por 11. É impressionante isso. A diferença foi 19 pontos, que eu estava 8 pontos. Não, foi 19 não, para 41 entre os 8 que eu tinha menos e os 11 que eu tive a mais. Então, é um negócio assim, claramente, ou há uma leviandade muito grande, e uma imperícia, ou uma imperícia técnica. Ambas as ações são lamentáveis, né? Ou foi uma coisa deliberada, ou foi uma barbeiragem sem tamanho. Eu vinha batendo nessa questão das pesquisas e da cobertura da grande imprensa o tempo todo. Aí a minha coluna é só pegar o arquivo da Tribuna, que tem aí as notas que eu vinha falando. Eu não acredito em imperícia, não. Acho que foi deliberado. E há um depoimento. Ontem, por exemplo, os canais como Globo News, como CNN, era um clima de velório com o resultado das eleições. Porque a narrativa foi o tempo inteiro que Lula estava eleito no primeiro turno, certo? E você percebia eles falando, né, e decepcionados, porque não deu certo. Ao ponto de que aquela jornalista do Estadão, Vera Magalhães, aquela que Bolsonaro deu um peteleco no debate, Vera Magalhães falou com todas as letras na CBN, disse a esquerda precisa ver isso, porque a tática, a estratégia das pesquisas não funcionou. Então quer dizer que a estratégia das pesquisas era da esquerda? Assumiu? Não, ela, a Liana Cataeda, também, todos eles admitiram que o grande vitorioso de ontem foi Bolsonaro. Bolsonaro venceu as eleições ontem e o PT foi derrotado, porque criaram a narrativa de que iam ganhar no primeiro turno, que o presidente ia ter 33% ou 34% dos votos, teve 44%, 43%, e não teve mais porque houve claramente um desestímulo a uma parte do eleitorado que preferiu ficar em casa. E houve também uma campanha massiva por voto útil, uma desidratação total, eles destruíram de Ciro e Tebet, né, de forma deliberada para tentar ganhar a eleição com a força da mídia, da narrativa, das mentiras. Isso tudo foi desmascarado ontem. Eu lamento, sabe? Você acha que sai CPI da pesquisa, como estão falando? Vamos ver, não vamos chegar lá no Senado, que porque, aí na verdade, antecipar vamos dar nome aos bois. Porque as críticas são muito grandes, né? Vamos dar nome aos bois, como a gente inteiro. falou ontem aqui, né? O que a gente está vendo esse ano são lojinhas de pesquisa. Alex, lojinhas, estão vendendo produto para fazer dinheiro. Eu vou dar uma declaração ou então, aqui, nas grandes, esquema ideológico. Eu vou dar uma declaração aqui do que aconteceu comigo. Eu entrei com uma ação contra um único instituto. Eu poderia ter entrado contra vários, porque houve excesso de tudo, mas contra um único instituto. Porque esse extrapolou de fato, que é o Instituto Exatos do Agora RN. Você entrou? Entrei com uma ação, entrei na Justiça Eleitoral e entrei na Justiça Comum. Porque houve uma clara tentativa, né, de adulterar o processo eleitoral em cima de fraude. E eu provei isso. Eu posso falar porque provei. A Justiça me deu ganho de causa e 4 pesquisas que ele registrou foram consideradas não registradas, por falhas grosseiras e deliberadas feitas no processo da pesquisa eleitoral. Então isso é lamentável. Esse cidadão escalou todos os dias as pessoas menos qualificadas da sociedade para falar mal de mim. Então praticou uma verdadeira perseguição. Eu estou usando isso como exemplo do mau jornalismo e desses institutos de pesquisa que foram feitos às vésperas da eleição para ganhar dinheiro e para extorquir candidatos. Infelizmente, na última semana da eleição, teve 17 pesquisas aqui no Rio Grande do Norte. Na última semana. Absurdo. Não existe isso. Isso virou uma miscelânea, uma esculhambação. Tá? Não informa o eleitor e depende do contratante. Então eu espero, sinceramente, que o Senado da República, a Câmara Federal, o Congresso Nacional disciplinem essa matéria. Eu estou perguntando porque nacionalmente esse debate já está colocado. Nós vamos, vários fevereiro estarei lá. Desejar aí, né, parabenizar e desejar boa sorte, que o Rio Grande do Norte realmente... Mantenha esse seu tom duro e brigue pelo Rio Grande do Norte. Pelo conhecimento que tem, né, pela experiência aí à frente do Ministério do Desenvolvimento Regional. Eu espero muito, hoje, né? eu considero o Rogério um grande quadro político, independente, não tenho ligação pessoal com ele, nunca tive política, mas sempre digo, muita gente eu digo, o Rogério é um bom quadro político. E eu escolho, quando eu voto assim. Eu não voto, não tem ideologia, não tem partido, não tem nada. Eu voto em pessoas. Camarada muito, minha chapa é tudo misturado, muito focado, tem assim, um espírito público. Fui vereador com ele aí um mandato, travamos uma briga. Você é a segunda vez que você ganha para Carlos Eduardo. Porque nós ganhamos para ele na eleição da sua presidência, né? Ele, prefeito de Natal, com a caneta cheia,
com 17 vereadores. Nós saímos de lá, eu e Rogério sozinho, ele ficou com os demais candidatos, e a gente começou um trabalho em Rogério, e conseguimos eleger Rogério, foi a primeira derrota. Você vê como ele é bom em articulação política, né? Ele sentado na cadeira com todo mundo e perdeu a eleição para presidente da Câmara. Aí, Rogério, presidente, depois... Agora, a última aqui, não posso deixar de dizer isso, que é importante, Carlos Eduardo dizia que ia ganhar por 70 mil votos no Natal, né? Nós perdemos a eleição por 2 mil votos, foi um empate. Então, acho que o grande vitorioso aqui foi Álvaro Dias. Né? Agora, o líder político de Natal não é o ex-prefeito Carlos Eduardo. Álvaro fez um grande trabalho, mostrou realmente força. Na hora que ele entrou na campanha também de Fábio... E você reconhece a essencialidade do apoio dele? Não tinha dúvida. Natal, ele, o Alisson lá em Mossoró, né? O Taveira aqui em Parnamirim. Né? Nós tivemos o apoio de grandes lideranças políticas que nos ajudaram muito. Eu fiz uma campanha, Alex, respeitando as lideranças políticas, enquanto meu adversário fez uma campanha diminuindo as lideranças políticas e desqualificando. Né? As declarações dadas pelo meu adversário me ajudaram muito, né? Porque ele realmente é um elefante na loja de luz. Então, toda vez que ele dava uma entrevista, eu digo, puxa, não tem como ele dar mais outra entrevista, não, porque foram muito lá importantes. Lá em Patu, o pessoal soltou foguetão lá. Ele não subia nos palanques lá em Patu, nem em outros municípios também, por conta dessa dificuldade de relacionamento político. Causou muito constrangimento a governadora Fátima, né? Vamos lá. Rogério, obrigado. Obrigado a vocês aí. Vamos trabalhar aí para fazer jus aí o mandato que tivemos e dignificar e orgulhar o Rio Grande do Norte. Obrigado. Boa sorte, sucesso na sua nova empreitada. A gente espera que o senhor esteja conosco aqui durante esse momento aí, né, Edivan Martins, trazendo as informações.